amigo devoto! Cheguei chegando e hoje tem muitos temas interessantes. Olha isso aí, ó. Menin mudou de opinião. Janela forte de reforços. Nathan Silva quer voltar, hein? Cissé vai ser vendido e Luiz Araújo. Bora falar disso, mas tem mais barba, tem entrevista do Bernard e muito mais no oferecimento da Bot Internet. A internet que cabe no seu bolso. Atendemos Belo Horizonte e região metropolitana. Internet de qualidade é na Bot Internet. Não jogue fora a sua oportunidade. Faça sua camisa e seu boné na Folhas Bordada, que nós não pedimos mínimo, né? Enquanto em todo lugar 30 bonés, 20 camisas aqui não, pode ser uma. Você quer fazer um bordado especial para você e para uma equipe da empresa, um boné especial a gente faz para você. Estamos no primeiro andar do Mega Shopping, em frente ao Carrefour. Aqui no Desembola é assim, a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto necessita. O link está na descrição e detalhe importante, tá? O crédito cai na hora. Então se você tiver um cartão de crédito com limite liberado, pronto! Tem grana aqui na Desembola. Olha, não esquece, locação, venda e administração é na Tempone Imobiliária. São 30 anos trabalhando para você com segurança, transparência em cada negócio. Em cada negócio mesmo, tá certo? São 3 unidades espalhadas em Belo Horizonte. Corre para cá, precisou alugar, vender ou alguém para administrar seus imóveis? É a Tempone Imobiliária. Instituto CESP, diz que Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Eu nem falo que é transplante capilar, eu falo que é milagre capilar. Olha aqui, olha aí, ó. Olha aí, ó. Não tenho mais uma falha. Graças ao Instituto Céspedes. A primeira consulta é gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Bora falar de Galo e bora começar falando do Barba. Falando da melhora, né, gente? Que realmente aconteceu no ataque do Atlético. Vamos ver o que o Barba Domingues disse. Eu vou me tirar daqui da tela, tá, gente? Para poder aparecer a legenda completa. Bora lá. La calidad individual de Hulk no la vamos a discutir. Detalhe, que a pergunta foi que depois que o Hulk saiu, o ataque melhorou, tá? Pero hoy creo que hemos cambiado alguna fase de más de posesión de pelota en ataques rápidos, porque tenemos los jugadores adecuados para atacar rápido. Entonces, el equipo entendió ese cambio. Y tener 3 jugadores explosivos arriba como Bernard, como Minda y como Cuello te hace como también tener mucho vértigo, muchos ataques rápidos. Tenemos que encontrar ahora el equilibrio, cuándo atacar rápido, cuándo tener la posesión y no desesperarnos, porque hubo muchos momentos que podíamos manejar mejor la pelota con mejor criterio, sobre todo en el primer tiempo. Me parece que algunas decisiones las podíamos haber tomado mejor en el último tercio del campo de juego. Pero bueno, estábamos en ese momento saliendo de una parte sensible que hoy muestra el equipo madurez, hoy muestra el equipo que está sólido, que cree en lo que hace, y eso es lo más importante, cuando ya el equipo cree en lo que hace y lo refleja dentro del campo de juego. Hoy el torcedor se va muy contento porque ve un equipo con confianza, un equipo con seguridad, más allá de que sufrimos ese gol de pelota parada, pero prácticamente casi no sufrimos. Cara, eu acho que a melhora do ataque atleticano, ela vem da velocidade. Uma coisa que eu sempre disse a vocês, e quem me acompanha há mais tempo sabe disso aqui com a palma da mão, é que um problema que eu via grave no Galo é a falta de velocidade. O Atlético não era um time que atacava com agressividade, né? O Atlético ou era manco pro lado esquerdo ou era manco pro lado direito. O que eu vejo diferente no Atlético agora, e a figura do cara dentro da grande área, né? O Cassierra faz esse pivô muito bem, o Hulk não conseguia fazer esse pivô, o Hulk vinha de trás, não é característica do Hulk, né? Não é nem culpa do Hulk, não é característica de jogo dele. E assim, cara, você chegar para um cara da idade do Hulk, com a memória corporal toda, depois de 40 anos, fazer uma coisa, chegar para ele e falar assim, não, vou te reinventar como jogador, que é difícil.
Então eu não culpo o Hulk, não. Eu entendo que é complicado, mas eu acho que poderia ter sido feito ajustes, né? E o Atlético fez... Não, eu acho e foi feito. Isso é mérito do Barba, né? O Barba, ele passou a colocar o Cassierco para fazer esse pivô. Agora você tem Coelho e Minda atacando também. Muitas vezes, ontem, no jogo de ontem, a gente teve uma parada bem interessante, que você teve o Cassierra ali encostado, no meio de 3 zagueiros, foi inteligente. Ele pôs o Bernard para fazer o lado esquerdo com o lateral Lodge passando pela esquerda, e ele colocou o Coelho e o Mina muitas vezes ali juntos. Então, assim, mudando. Mas, ou seja, você tinha uma força estratégica ofensiva, você tinha uma ideia diferente de jogo, coisa que o Atlético não tinha. Essa é a verdade. O Atlético não tinha uma força estratégica idealizada. O Atlético era um time manco. E agora não é. O Atlético ainda continua com um problema. E eu falo isso pra vocês muito, que é o quê? A falta de falta de reservas, pontas que joguem de uma outra maneira. Isso tá faltando ao Atlético, que a gente precisa dessas contratações. Gente, bora ver agora a entrevista do Bernard. A entrevista do Bernard é muito interessante porque o Bernard, assim, por mais que eu seja até a favor da saída do Bernard, apesar de eu não acreditar mais que ela vai acontecer de maneira nenhuma, o nosso técnico adora ele falou algumas coisas que tem que ser bem levadas em conta. Vamos ouvir. Hoje você fez uma partida, né, gigante, melhor em campo. E eu também acho que ele fez uma partida muito boa. Mas muito boa. Eu só não vou falar que ele foi o melhor em campo, porque assim, eu achei que o Lodge também fez uma partida muito boa, mas com certeza uma das melhores partidas do Bernard no Galo disparado. Na minha opinião, mas eu não vou te perguntar disso não, vou te perguntar de outra coisa que o torcedor quer entender isso. O atleta está trazendo o Guilherme para poder cuidar dessa ligação dos jogadores com a diretoria. Você acha que era necessário, Bernard, você como um dos líderes, você acha que isso vai surtir efeito? Era uma necessidade mesmo? Cara, dizer que é uma necessidade fica longe do que eu posso responder, né? O clube pode ter enxergado que era necessário e ao meu ver, sem dúvida nenhuma, é um cara que vai chegar e vai somar, vai acrescentar muito pra gente. É um cara que é um ídolo dentro do clube, pela história, por tudo que ele já fez. É um cara que conhece o clube, é um cara que viveu o futebol, é um cara que entende e sabe a cabeça do jogador, sabe a forma como conversar, como dar também alguns conselhos. Então, eu tenho certeza que é um cara que vem com muita história e vem com muita vontade de nos ajudar também. Então, eu abracei ele ali, falei com ele que quando eu fiquei sabendo que ele viria, eu fiquei muito feliz mesmo. E antes, quando me passaram essa notícia que ele viria, eu falei, qualquer profissional que vier aqui para nos ajudar, para fazer com que a gente cresça, a instituição cresça, o clube cresça, ele está sempre bem-vindo. Então, se ele vem com essa mentalidade, e eu tenho certeza absoluta que ele vem, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. Então, é um cara muito do bem. Então, eu estou muito feliz que ele vai estar com a gente aqui agora, vivendo o dia a dia. Então, como eu disse, se for para nos ajudar, qualquer pessoa vai ser muito bem-vinda, e mais ainda um ídolo como ele. Bernard, queria que você falasse um pouco sobre esse novo posicionamento, não tão novo assim, desde o clássico contra o Cruzeiro, você fazendo esse trio de ataque com o Cassierra, com o Minda. Como que você está se sentindo e como você tem tentado melhorar no seu entrosamento com esses dois jogadores que cresceram muito, principalmente depois daquela vitória no clássico, né? Cara, eu tô me sentindo muito confortável, porque é justamente a posição e o lugar que eu sempre joguei a minha vida toda, né? Que é do lado esquerdo do campo. Que é o local no qual eu saí daqui, que eu jogava aqui, o local que eu jogava os 11 anos que eu fiquei fora, na Europa, nos Emirados Árabes. Então, é essa posição que eu me sinto muito bem, sabe? Sei muito bem o momento de girar, o momento de cadenciar, o momento de enxergar meus companheiros. Então, não é que eu estou aqui também reclamando quando eu joguei do lado direito. A gente tem que deixar muito bem explicado. Era uma posição de adaptação. Eu entendi que também tinha vários jogadores que viviam um momento muito bom desse lado esquerdo do campo e pra mim tá tudo bem. Eu posso jogar do lado direito, do lado esquerdo, atrás do atacante. Joguei até com o São Paulo de falso 9 também em alguns momentos. Então, pra mim, eu não vejo problema nenhum. Eu sou um cara muito fácil de me adaptar, sabe? E sou um cara que gosta de aprender. Então, eu escuto bastante e tento executar da melhor forma possível. Por mais que às vezes não seja a melhor forma pros outros, mas é o que eu tô entregando, sempre vai ser o meu melhor. Então, a gente tem conversado bastante. O Cassier é um cara muito inteligente, o Alan Minda também é um cara muito rápido. Então, jogar com caras assim facilita muito, sabe? Porque são caras que são fáceis de entender, até mesmo em movimento. Nesses últimos jogos, a gente às vezes não precisa nem de gesticular com a mão, a gente quer a bola, a gente só com o olhar, a gente já consegue entender aquilo que o companheiro está querendo. Então, esse tipo de entrosamento que a gente vem tendo cada vez mais, sem dúvida nenhuma, só vai favorecer para o Atlético. Bernard,
Tá aí, né, gente, a entrevista do Bernardo, uma entrevista muito boa, então eu concordo com a questão do Guilherme, uma questão muito importante da gente observar. O Guilherme, ele vem para acrescentar, o Guilherme vem para ser um forte ajuste, o Guilherme, ele vem para poder ajudar o Atlético nessa nova caminhada no qual o Paulo Brax não conseguiu, né? É impressionante que o Atlético tem um CEO de futebol, que o cara não tenha controle de vestiário, porque os jogadores não gostam dele. E aqui não adianta negar, não. Já conversei com 3 jogadores, os 3 diferentes me confirmaram, não. Péssimo de vestiário. Sabe nada. É isso. Mas eu prefiro. Eu não entendi por que ele não fez isso antes. Arrogância ou era porque não tínhamos dinheiro? Também pode ser isso, né? Mas o Guilherme vem para acrescentar muito. Sobre o Bernardo jogar na esquerda também, ele jogava de meia esquerda na Grécia, ele ia muito bem. E aqui no Atlético ele tá indo muito bem também. Ele é muito bem quisto pelo Barba, o Barba gosta muito dele. E assim, o Bernardo acho que não sai mais do Galo não, gente. O Bernardo acho que fica no Galo com tranquilidade. Bora falar de Nathan Silva. Gente, Nathan Silva. Vocês lembram do Nathan Silva, né, cara? Nathan Silva jogava no Galo e, segundo o GE, o Nathan Silva está doido para voltar pro Galo. Tá certo? Muita gente não gosta do Nathan Silva, eu particularmente sempre gostei. Acho um zagueiro muito raçudo, muito dedicado, um zagueiro que assim, que briga, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tá no Nampumas do México, avaliado em 3,5 milhões de euros, tem contrato até o meio do ano que vem, né? Ele tá desde, que ele saiu do Galo, né? 23. E vamos ver como é que ele tá aqui, ó. Na Liga, sei lá como é que fala isso, clausura. 2 jogos, fez até um gol 50%. Na Liga Mexicana, 16 jogos, 94% como titular. Na CONCACAF, 2 jogos, 100% como titular. Na Liga Apertura, 1 jogo, 100% como titular. E na Liga, 17 jogos de 17, 100% como titular. Ou seja, titular absoluto. Eu, particularmente, acho o Nathan Silva um baita de um jogador. E, gente, ainda novo, tá? 29 anos. Eu gosto muito, mas é um zagueiro baixo, né? 1,83, era um zagueiro que falhava muito na bola aérea. Assim, eu acho que nesse momento nós precisamos de zagueiro para o lado esquerdo. E eu vou explicar o porquê. Eu sei que o Nathan Silva é melhor que o Tressoldi, mas o Nathan Silva, ele é titular absoluto num time que ele vai sair de lá pelo menos por uns 5 milhões. Está ali 3,5 milhões, mas pelo menos por uns 5 milhões de euros. Então eu não acredito, primeira coisa, que ele saia antes disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. O lado direito do Atlético com o Tressoldi de Lianco, para mim, está resolvido. O problema que nós temos é do lado esquerdo, onde que nós temos Alonso e Vitor Hugo. Com a chegada do Juan Jesus, já dá uma ajustada. Então nós precisamos preocupar com o lado esquerdo do campo, na minha opinião. Então o Nathan Silva seria bem-vindo de volta, mas não sei se em algum momento para frente também. Volto a dizer, eu acho até ele melhor que o Tressoldi. Se o Atlético tivesse que comprar o Tressoldi, que é o que parece que vai acontecer, eu preferia que o Galo comprasse o Nathan Silva. Eu preferia, você falar comigo, quem que você prefere que o Galo compre, o Nathan Silva ou o Tressoldi? Prefiro o Nathan Silva. Acho o Nathan Silva mais jogador que o Tressoldi, mas, ao que tudo indica, o Tressoldi será o novo zagueiro do Atlético comparado, não é mesmo? Bora falar de Cissé na Rússia. Gente, eu conversei com vocês alguns dias atrás e pude confirmar que, né, o Cissé realmente interessa aos clubes russos. Os clubes russos estão interessados na contratação do Cissé. Cissé é um cara de muito jovem, 18 anos, e o futebol russo está querendo buscar atletas mais velhos, aqueles que chegam em farda, e jogadores jovens para eles performarem. Ô, gente, por que isso está acontecendo? A guerra na Rússia com a Ucrânia, ela está chegando num ponto ali de exaustão para ambos. E eu leio muito sobre isso, estão dizendo muito que pode ser que saia um acordo, sabe, nesse momento entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia consegue manter as posições, quando perde a um custo caríssimo. Eu não estou aqui dando aula de geopolítica não, mas é preciso entender o que está acontecendo. E, cara, e acabando essas sanções, e principalmente o Trump tirando todas as dele, e a União Europeia está mantendo. Mas se a guerra acabar, a Rússia volta. Então, você ter jogadores jovens de performance é interessante para o futebol russo também. Eu conversei com uma pessoa do Atlético na sexta-feira e ela me deixou uma coisa muito clara, tá? E gente da alta cúpula, ela me deixou uma coisa muito clara, que o Atlético não venderá o Cissé barato. A ideia do Cissé é o Cissé performar para grandes times da Europa. Então o Atlético, se for vender futebol russo, vai puxar bem aí
a força do valor. Cara, acredito nos 15 milhões de euros, porque quando eu falei 10 milhões de euros, a pessoa falou, mais, muito mais. Falei, uns 15, daí pra cima. Então eu acredito que uma venda de 15 milhões de euros satisfaça o Galo. Lembrando que o Alisson Santana foi vendido por 12. O Atlético vem conseguindo aumentar os valores das suas vendas e as coisas vêm acontecendo. Vamos ver se o Atlético consegue vender o Cissé por um preço justo. Muita gente fala assim, o Cissé deveria ser vendido por 15 milhões de euros, 25 milhões de euros. Gente, o Atlético não tem nenhum jogador em grande clube europeu. Observem que essas vendas que Palmeiras faz, Flamengo agora menos, mas Palmeiras faz muito, são de jogadores que eles vão para grandes times da Europa. O Atlético não consegue vender para esses grandes times, os times nem querem. Você já viu os times vir aqui e fazer proposta? Você já escutou falar de uma proposta do Real Madrid, do Barcelona? Não é com o Atlético. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, porque de vez em quando tem gente que raciocina o mundo invertido, né? É do poste mijando o cachorro e não o cachorro mijando o poste. Deixa eu te explicar. Não é o Atlético que vai até o Real Madrid e fala, compra o meu Cissé. Não, é o Real Madrid que vem aqui e fala, vou comprar o Cissé. Então, não acontece, não é porque o Atlético não quer, não. O sonho do Atlético é vender pro Real Madrid, pro Barcelona e começar essas vendas. Inclusive, eu acredito que o Atlético venderia mais barato para esse se tivesse proposta, como planejamento de negócio. Pô, cara, é melhor eu vender esse barato. É que o cara na Rússia tá me oferecendo 15, o Real Madrid tá me oferecendo 10. Eu vendia por 10. Que é isso, Rep? Você vai perder 50% da venda, né? Porque seria mais ou menos isso, sim, por conta de 10 milhões, sim. Sabe por quê? Porque se esse cara vira no Real Madrid, meu filho, acabou. De onde que vem esse moleque? Do Atlético Mineiro. Brum, todo mundo olha. Entendeu? O Zenit, ninguém liga. Então o grande lance é esse. Então, assim, o Cissé vai se tornar uma venda importante nesse meio do ano, hein? Aguardem que o Cissé será bem vendido. Bora pro próximo tema, falar de Luiz Araújo de Janela Forte. Gente, bora falar de Luiz Araújo de Janela Forte no oferecimento da Repsol de Consultoria em Consórcio. Gente, a Repsol de Consultoria em Consórcio é uma empresa que ajuda você a realizar seu sonho. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Imagine você que você quer comprar um apartamento de 400 mil reais e hoje você mora num de 200 mil reais. Se você vai na Caixa financiar esses 200 mil, mesmo no Minha Casa Minha Vida, o mínimo que a Caixa vai te cobrar é mais 200 mil de juros. Ou seja, você vai pagar os 200 mil mais 200 mil de juros. Se for um financiamento fora do Minha Caixa Minha Vida, aí você vai pagar 400 mil de juros, que é assim que funciona. Se você está duvidando, faça uma simulação no link da Caixa Econômica. Agora aqui, na Ademicon, na Repsol de Consultoria em Consórcio, a gente é um licenciado da Ademicon, cara, o valor que você vai pagar de taxa de administração não chega nem a 10% disso que eu estou te falando de juros. O link está abaixo. Se você quer entender melhor como é que funciona, eu tô querendo comprar um apartamento, tô querendo investir. Cara, eu tenho carta de 100 mil reais que está saindo a 340 de carta de investimento. Quer saber mais? Liga agora, link na descrição. Corre para cá para a Repsol de Consultoria em Consórcio. Não esquece, meu amigo. Se você quer se tornar inesquecível na cama, você vai procurar Catarine Louise, tá certo? Catarine Louise vai realmente mudar a sua vida. Os cursos que ela faz é baratíssimo, e, gente, você fica especial mesmo. Eu já fiz 2 e minha mulher todo dia só agradece, já mandou até mensagem no Instagram da Caterine Luiz, porque realmente, meu amigo, os cursos são maravilhosos, a conexão entre o casal fica muito mais forte e você vira um bichão na cama. O link tá na descrição, não joga fora essa oportunidade, não corre pra cá, pra Catarine Luiz. Bom, Luiz Araújo, muita gente ontem viu que o Luiz Araújo não foi relacionado e começou a criar uma situação de que o jogador será transferido. Olha, o que aconteceu é que um particular do Luiz Araújo, eu não sei quem, se foi avô, tio, neto, alguém, faleceu. Então por isso que o Luiz Araújo não jogou. Mas eu conversei com uma pessoa que é ligada ao Flamengo, na cobertura, é youtuber também, um amigo meu, e eu perguntei para ele como é que tá a situação do Luiz Araújo lá. E ele me disse o seguinte, não é amigo, não é conhecido, né? Amigo é que frequenta sua casa, é um conhecido. E eu perguntei ele sabe o que ele me falou? Ele falou o seguinte, cara, o Luiz Araújo quer sair. Ele já deixou isso claro para todo mundo no Flamengo, do técnico à diretoria. Só que a diretoria já deixou muito claro para ele que, e ele sabe disso, que para sair do Flamengo, só se tiver uma proposta grande, tem que olhar para cá, né? Tô olhando para baixo, tô olhando para cá, em vez de olhar para cá, tô me olhando. Só se tiver uma proposta boa e grande, ou se o Flamengo tiver contratado outro jogador. Senão não vai sair. Pode ser que ele realmente não faça esses 2 últimos jogos restantes, segurem a onda dele, para o Flamengo fazer uma negociação, vender e acabar trazendo outro. O Galo, gente, eu vou ser muito sincero, eu não acredito que o Atlético faça um investimento de 10 milhões de euros num atleta só. Vou até falar disso aqui agora da janela. Eu acredito que o Atlético vai fazer um investimento sim, mas não tão forte. E aí eu vou explicar agora no próximo tema. E eu não acredito no investimento de 10 milhões de euros, que é a pedida sobre o Luiz Araújo. Bom, vamos ver o que acontece. Para mim, o Luiz Araújo chega, farda, veste e joga.
Aí o Minda vai ser do lado direito e a gente ganha o Coelho na reserva. Isso aumenta o poder do Atlético, isso aumenta um segundo tempo de velocidade, de um jogador interessante entrar. Cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Vamos ver como é que vai ser essa novela. Duvidar é impossível, não é, mas eu acho bem improvável. Gente, a mudança na janela do Atlético, ela vai ser grande. O Atlético, nesse momento, tá com muitas saídas planejadas. É importante você entender isso, eu vou trazer para cá. Dos goleiros não vai sair ninguém. Vem calculando comigo. Cara, o Ivan Romano não tá sendo nem relacionado. Não sei se vocês repararam isso, né? E, diante desse cenário, eu não duvido que um Alonso da vida fique e o Ivan Romano rode, tá? Mas eu acredito na saída até dos dois e o Galo vai trazer mais zagueiro do que a gente imagina. Não estou acreditando que o Ivan Romano vai ficar no Galo, tá? Não estou acreditando. Então já temos duas saídas aqui. Quando você chega nas laterais, ninguém sai. Não é a intenção do Atlético. No meio-campo, gente, o Atlético está disposto a negociar o Scarpa. O Galo está disposto a negociar o Igor Gomes. O Galo está disposto a negociar o Reinier. Nós já estamos em 5, cara. Não duvido, aqui, ó, isso aí não é informação, tá? Do Alexander, então não vou incluir ele, porque não tem informação, mas não duvido que negociaria, tá? E só. E pode ser que a saída do CC por venda, mas aqui é isso. No ataque, cara, o Galo tá disposto a negociar o Dudu, 6. E nós temos mais o Hulk, que saiu 7. Nós podemos ter 7 saídas. E é bem provável que dessas 6 saídas, 7, né, porque o Hulk já saiu, dessas 7 saídas, a gente tenha pelo menos mais 5. Pelo menos mais 5. Só apenas um desses jogadores todos que eu falei para vocês não seja negociado. A intenção do Rubens Menin com 7 saídas é trazer de 4 reforços, pelo menos. Por que eu escutei isso? Eu escutei isso de uma pessoa sexta-feira no que eu conversei. E olha que interessante isso que eu vou passar para vocês. Conversei na parte da manhã com essa pessoa. O Rubens Menin, o Barba, ele tem um prognóstico da equipe que falta um cara que chuta, falta 2 pontas. O Barba entende que falta um volante de contenção. Não é à toa que vocês já repararam que nos últimos dias, aí como é que as dicas vêm? Vocês estão escutando o tempo todo o nome de atacante no Atlético, o tempo todo. Vocês já repararam que já surgiu agora o Tomás Escobar? Nenhuma informação é daqui, é de lá, da sondagem. Do Tomás Escobar e daquele cara do Rosário Central. Torreira, vocês estão vendo, então volante. Juan Jesus, que já é do Galo. Então o Atlético deve buscar nessa janela o seguinte, que foi me dito, tá? Volante, zagueiro, ponta e atacante de segundo atacante. Essa é a ideia do Atlético, pelo menos mais 4 reforços. O Menin vai gastar dinheiro? Aí é que tá. Uma pessoa me disse que existe um limite de verba. O restante teria que ser empréstimo ou jogadores baratos, ou jogadores de graça. Juan Jesus é de graça, tá certo? O restante teria que ser jogador ou barato, igual esse, por exemplo, do América de Cali, 1,5 milhão de euros, entendeu? Para que se invista em um jogador. A ideia é fazer um investimento mais alto, essa pessoa me disse isso. A ideia é fazer um investimento mais alto em um atleta, e o restante, tá certo? Sejam jogadores muito baratos, apostas mesmo, e jogadores gratuitos. Vou dar uma opinião diante desse papo que eu tive de 5 minutos com essa pessoa. Eu acredito que possam chegar até 5, mas e se acreditar, se saiu 7? Ah, mas sai 7, tem que chegar a 7. Não necessariamente. Bom, cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Ah, eu esqueci de falar do Dudu, né? Quando eu falei aqui, eu falei só do coisa. Cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Vamos ver o que vai acontecer. Mas sendo muito sincero com você, eu acho que as transformações vão ser muito fortes, principalmente no setor ofensivo. Eu não duvido nada que venha mais 2 ou 3 dois atacantes, esse volante, zagueiro, e ainda o Atlético possa fazer mais um último movimento de mercado. Gente, te encontro hoje mais cedo, tá? 11h15, porque hoje, 1h da tarde, tem a transmissão do Guilherme. Então, 11h15, hoje eu te encontro aqui. Você já está sendo direcionado. Beijo na alma, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!